Com muita alegria, nesse momento nós vamos começar a leitura do capítulo 3 do livro de 1 Timóteo. O livro de 1 Timóteo foi escrito por Paulo e é uma carta que Paulo escreve para um jovem chamado Timóteo. Se chama 1 Timóteo, a gente fala 1 Timóteo porque é a primeira carta que Paulo escreve para Timóteo. Na Bíblia também nós temos o 2 Timóteo, que é a segunda carta. Então, vou ler agora o capítulo 3. É uma afirmação verdadeira que, se um homem deseja ser bispo, tem uma boa ambição, porque um bispo deve ser um homem bom, contra cuja vida não se possa falar nada. Deve ter apenas uma mulher e deve ser trabalhador cuidadoso, sensato e respeitável. Deve ter prazer em receber hóspedes em casa e deve ser um bom mestre das Escrituras. Não deve ter o vício da bebida, nem ser violento, mas deve ser amável e pacífico, e não ter amor ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua família, com filhos que obedeçam com todo o respeito. Porque se um homem não consegue governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser um novato na fé, pois poderia ficar orgulhoso, e o orgulho vem antes da queda, como aconteceu com o diabo. De igual modo, ele deve ser bem conceituado entre as pessoas de fora da igreja, a fim de que o diabo não o enlace com muitas acusações e o deixe sem credibilidade para guiar seu rebanho. Os diáconos também devem ser homens dignos e de palavra. Não devem ser muito dados à bebida, nem gananciosos por dinheiro. Devem seguir a verdade revelada da fé e ter uma consciência limpa. Antes de lhes pedirem que sejam diáconos, eles devem receber outras tarefas na igreja, como experiência do seu caráter e da sua capacidade. Se eles se saírem bem, então poderão ser escolhidos como diáconos. As mulheres devem ser cuidadosas, não mexeriqueiras, mas sóbrias e fiéis em tudo quanto fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem a sua própria casa. Aqueles que servirem bem serão bem recompensados, tanto pelo respeito dos outros, como pelo crescimento da sua própria convicção na fé em Cristo Jesus. Estou escrevendo-lhe estas coisas agora, mesmo esperando vê-lo em breve, mas se eu demorar, fique sabendo como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e alicerce da verdade divina. É bem verdade que é grande o mistério da vida piedosa. Aquele que se tornou um ser humano foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, proclamado entre as nações, aceito com fé pelos homens em toda parte e recebido novamente na glória. Esses foram os versículos do capítulo 3 do livro de 1 Timóteo. E agora eu vou fazer a leitura das observações que eu escrevi no dia 21 de dezembro de 2015, falando sobre 1 Timóteo capítulo 3. O que a gente já percebe assim de imediato, é que é um capítulo de instruções para Timóteo, e fala sobre a vida de pessoas que servem a igreja na liderança. Para quem está assistindo, dê um aceno, que Deus abençoe a sua vida, obrigada por acompanhar. E aí a gente vê que Paulo, ele fala para Timóteo sobre os bispos, que são pessoas que exercem papel de liderança na igreja, Tem igrejas que têm outras nomenclaturas, e também sobre os diáconos, que são pessoas que servem a Deus, Ai, que bênção, que é abençoado todos os dias, amém. Eu fico feliz porque é um propósito que me edifica
e de certa forma está edificando a vida de vocês também. Que Deus seja louvado em tudo, porque Deus conhece o coração, né, e o desejo de cada um de nós. Que Deus abençoe. Mateus, mais e mais, viu? Então, vamos para o primeiro versículo que eu comentei. O versículo é o 1. É uma afirmação verdadeira que se um homem deseja ser bispo, tem uma boa ambição. O que eu escrevi na época, lá em 2015, foi: exemplo de boa ambição, ser líder da igreja. Ser líder na igreja, né? Então, a gente fala muito a gente ouve, né, falar, às vezes, de ambição como algo negativo. E acredito que tudo, né, pode ter tem o bônus e o ônus, né? E a ambição, ela, quando é colocada em algo que vai fazer você menosprezar o outro, que acaba prejudicando, né? Primeiro prejudica sempre a você, porque quando você acha que é só o outro que está sendo prejudicado, na verdade você está sendo prejudicado em primeiro lugar. Então, um exemplo de boa ambição aqui que eu vejo é esse, ser líder na igreja, né? Mas também a gente não pode deixar de pensar o que Tiago escreveu, falando que sobre ensino, sobre liderança na igreja, a gente deve ter poucos de certa forma, porque aquele que quer exercer uma liderança, um duro trabalho terá. Então, necessitará de uma boa dose digamos, de um trabalho muito mais duro, muito maior, de muito mais responsabilidade. Servir a Deus, acho que viver, na verdade, requer responsabilidade, e isso não é peso, não deve ser um fardo, mas exige de nós, é um amor exigente, que requer decisões, ponderações muito maiores, porque quando a gente está em evidência, eu acredito que mais ataques sofrem, né? Então, todos na vida cristã têm momentos de necessidade e que precisam levar isso para, às vezes, só para o quarto. Não vai levar, que eu digo que é levar só para a sua vida íntima com Deus. Um líder, ele é solitário, de certa forma, porque ele não pode ficar expondo as suas dúvidas, porque o líder é um ser humano, ele vai ter dúvidas, ele não pode ficar expondo as suas sensações, as suas visões sobre os seus liderados. Então, quando Paulo fala para Timóteo sobre os líderes, né, da igreja, que são os bispos, os diáconos, ele dá instruções para que sejam homens sérios, comprometidos. E o primeiro versículo dá um exemplo de boa ambição, que é ser líder, querer ser líder na igreja. Isso é uma boa ambição. Só que uma coisa que eu ouvi ontem e me marcou muito é que desejo, todos nós temos. Eu tenho desejo de ser uma pessoa melhor. Eu tenho desejo de fazer tal coisa que vai me beneficiar, que vai beneficiar a humanidade. São desejos. E todos nós, pensa aí, qual o desejo da sua vida? Quais, né? Porque nunca a gente tem um só. Quais são os desejos da sua vida? Só que, gente, desejo nada valerá, nada será se você não tiver atitude. Então, Senhor, eu tenho desejo de deixar tal vício de lado, de ser liberta de tal coisa, eu tenho desejo de vencer tal barreira. Só que não adianta você ter desejo, você tem que ter atitude. É a atitude que vai fazer a diferença. Então, um líder, né? Aqui quando Paulo fala para Timóteo, ele fala de liderança, é ter não só o desejo, mas ter a atitude, porque a avaliação dos líderes é pela atitude deles e não pelo desejo deles, né? Eu tenho desejo de ser bom líder. Ok, agora vai para a atitude, né? Para ser um bom líder. Gente, meu marido entrou, William. Beijo, amor, bom trabalho. Agora o versículo 4. Ele deve governar bem a sua família, com filhos que obedeçam com todo o respeito. O que eu escrevi foi: se o homem governa bem a própria casa, evitará os extremos, ou seja,
o rigor exagerado e a mansidão sem justiça. Olha que interessante, porque um bom governo exige equilíbrio. Nunca você vai estar totalmente agradando a todos. Mas a boa liderança, ela requer, né, como eu falei, equilíbrio. E o que eu anotei foi que quando uma pessoa ela é um bom governante, ela evita extremos. E o exemplo aqui dos extremos não vai ter um rigor exagerado, que é aquela pessoa tão severa que faz todo mundo ter medo dela, então tá ali num extremo. E também não vai ser um líder, né, um pai de família que passa a mão na cabeça de todos os filhos, que é tão manso que não exerce a justiça e que acaba também não ensinando o seu filho, né, para encarar a vida. Então, um homem que governa bem a sua casa, uma mulher que governa bem a sua casa. Claro, gente, quando falo homem e mulher, eu falo do casal em acordo, porque um casal só vai para frente se eles estiverem sempre em acordo. Aqui em casa, eu e o William, a gente tem a lei do acordo. Quando eu penso de um jeito, ele pensa de outro, e para qualquer coisa que a gente vai decidir juntos, né, a gente precisa entrar num acordo. Às vezes um cede, às vezes o outro cede, às vezes entra no meio termo, os dois, mas isso é sempre muito importante. E sempre conversar. E um pai de família, né, assim, em família, é muito necessária a conversa, o diálogo. E não deixe isso acabar na sua casa, só porque cada um tem um horário diferente. Intencionalmente, assim, de propósito, a gente precisa criar meios pelos quais nós estamos juntos, como família, dando mais atenção sempre para as pessoas do que para as coisas. É você ter tempo de qualidade com a sua família. E é uma coisa que muitas vezes você precisa programar. Não vai acontecer naturalmente, ainda mais quando não se tem o hábito. Precisa ser intencional, fazer de propósito, criar diálogos, conversas, e que não sejam conversas com tempo, a gente só tem até tal hora. Não, conversem, deixem nessa conversa fluir, acontecer. E para que você saiba como as pessoas que convivem com você no seu dia a dia, o que elas pensam, o que elas esperam, quais são os desejos que elas têm e como tornar esses desejos em comportamentos, em atitudes, para que realmente a gente possa viver. Eu acho que isso que é viver, é a gente transformar aquilo que a gente tem na nossa mente, né, os nossos sonhos, em realidade e buscar sempre isso. Então, não seja extremista, como em tudo na sua vida, né? Mas Paulo aqui está sendo bem específico para que o bispo que for escolhido para governar a igreja, em primeiro lugar, ele deve governar muito bem a sua família. Então, eu acho que nesse momento a lição que fica para mim, e espero que também para você, é que como está a sua casa? Ah, mas eu não sou chefe da família, eu sou simplesmente um filho. Mas você tem um papel de filho. Como você está desempenhando esse papel? Ah, eu gostaria tanto de ter um desejo que fosse diferente. Então, tire esse desejo do campo das ideias e transforme ele em atitude, para que as coisas comecem a melhorar. E em tudo, coloque Deus, porque a gente não consegue ter equilíbrio na vida se não for a presença, o amor do Senhor Jesus Cristo. A gente não consegue. Agora o versículo 10. Antes de lhes pedirem que sejam diáconos, eles devem receber outras tarefas na igreja, como experiência do seu caráter e da sua capacidade. E se eles se saírem bem, então poderão ser escolhidos como diáconos. Então, eu anotei esse versículo porque o que eu anotei, né? O que me chamou a atenção foi: antes de ser diácono, o cristão deve passar por testes, eu coloquei entre aspas, para ser aprovado ou não. O que eu entendo é que tudo na nossa vida, tudo é uma questão de processo, né? E quando a gente está no processo, digamos, de ter uma determinada função,
para passar por uma determinada fase, a gente precisa mostrar que somos capazes de passar por aquilo. Então, de imediato, nunca dê, né, uma liderança para outra pessoa, não dê e nem queira receber se alguém te der também. Porque você precisa saber se você tem condições de acompanhar aquilo, de fazer aquilo, se você tem experiência naquilo. Experiência total, nós nunca teremos, sabe assim, tipo, eu sei fazer tudo, agora eu já posso fazer. Não, não espere a perfeição, não seja perfeccionista extremo de nunca fazer nada. Porque muita coisa a gente aprende fazendo. Mas quando aqui se fala do contexto da igreja, o que Paulo diz é que um diácono, que é aquela pessoa que serve para acompanhar os necessitados da igreja, as necessidades em geral da igreja, e que vai ser o supridor dessas necessidades, então ele é o coordenador. Ele é quem pega, né, no caso, os suprimentos que a igreja tem e distribui de acordo com as necessidades. Tanto a alimentação, quanto também a manutenção da igreja, quanto à organização da igreja. Então, os diáconos, eles desempenham esse papel. E como coordenadores, eles precisam ser pessoas idôneas, porque eles vão lidar com várias pessoas, então com vários temperamentos. E diante disso, ele também vai lidar com vários entraves. E aí, Paulo aconselha que avalie essa pessoa, não dê imediatamente um cargo para que ela depois não consiga realizar. Então faça testes, né? Dê uma atividade para essa pessoa fazer. Se ela conseguir desempenhar, aí vai avaliando, né? E depois você diga, tá capacitado, você foi escolhido para ser um diácono para servir aí a igreja. O que eu trago para mim e para nossa realidade atual, que eu não tinha pensado em 2015, mas que eu estou pensando agora em 2022 nós estamos num senso de aceleração tão grande que tudo parece que tem que acontecer agora imediatamente, porque se eu não conseguir tal promoção, é porque eu não sou capaz, é porque eu não vou crescer nunca mais na minha vida, porque essa é a minha única chance. Isso é um engano. Nunca vai ser sua última chance. Enquanto há vida, há esperança. Se você não conseguiu tal coisa hoje, tranquilize-se. Tranquilize-se. Que bonito isso, né? Fique tranquilo, tranquilize-se no Senhor, porque é Ele que determina todas as coisas sobre a sua vida. E faça a sua parte, mas não queira se sabotar, né? Tipo, porque uma coisa não deu certo e aí você já acaba colocando tudo a perder. E também não deixe, não crie assim expectativas de querer viver coisas sem antes ter passado pelas etapas para viver aquelas coisas. Então, o que eu quero dizer tira o pé do acelerador. Tem uma música que eu nunca cantei ela nesse contexto de querer realizar as coisas, mas eram pensamentos na minha cabeça de que eu estava assim, esperando viver coisas que não eram, no caso de função, de cargo, mas eram emoções dentro de mim. As minhas emoções estavam aceleradas. Sabe quando você quer que as coisas se realizem, mas que eu me via como naquele filme Clique, que se eu pudesse, eu apertaria o acelerador lá do filme, aquele botãozinho que pula as cenas e já vai para outra. Teve situações que eu queria estar no filme. E aí é como se o Espírito Santo estivesse falando assim para mim, Miriam, é para você viver, se é para você estar dentro do casulo agora, tentando romper, é para você viver isso. E viva bem com isso. Então eu tive que orar, conversar com Deus em vários momentos. E eu falo para você, tem coisas que você vence uma, mas virão outras e você terá que vencer também. E aí a música que eu ia falar para vocês é uma música da Ana Nóbrega. Ela é bem antiga. E eu ouvi um dia por acaso, mas me marcou demais. Que é assim,
Me sinto tão seco, me sinto sedento. Aí o refrão era: vem me desacelerar, desacelerar. Estou aqui, és meu amado. A música é que ela fala como a pessoa está se sentindo. Aí eu me via totalmente nas letras daquela música. Eu me sentia assim, sedenta, sabe como quando uma terra parece desprovida de nutrição, aí ela tá seca. E aí eu cantando aquilo, ouvi a música, né, no computador. Aí eu falei: Senhor, é assim que eu estou. Aí quando entrou o refrão, vem me desacelerar, desacelerar, vem me desacelerar. E eu falei: é isso, Senhor, vem desacelerar os meus pensamentos. Porque às vezes eu tenho aquela necessidade de sempre estar fazendo alguma coisa. E você querer o tempo todo estar produtiva não significa você estar produzindo. Descanse, sabe? Eu falo pra mim, Miriam, aprenda a descansar. Aprenda a descansar, a relaxar, sabe? Você não entregou tudo nas mãos de Deus, então descansa. Não queira ser extremista. E aí eu vou pegar o exemplo que Paulo fala, né? Que um bom chefe de família é aquele que não é extremista. Ele tem que governar bem a sua própria casa. Governar significa saber coordenar tudo. Não é ser severo demais lá num extremo e não é ser pacífico, né? Ser tão manso a ponto de não exercer a justiça. Então é você encontrar ali o meio termo. Não acelere para um lado nem para o outro. E isso a gente só consegue com a ajuda de Deus. E falando de terra, né? Sem nutrição, eu falo que ontem eu ouvi a palavra de Deus falando, né, na igreja, que o Gui falou sobre ler a palavra como um alimento. Então hoje, o que nós estamos compartilhando, eu estou compartilhando com vocês, é o alimento de Deus para a minha vida e para a sua vida. A gente não está lendo simplesmente palavras para criar um bom vocabulário, para saber como era o contexto daquela época. É muito, muito além. É um alimento para nossa alma. Nossa alma foi criada para que a gente possa crescer, porque tudo na vida requer alimento. Então a palavra de Deus hoje é para a gente se alimentar com isso. Então nutrição do Senhor é para a gente saber que tudo tem o seu tempo e não pular as etapas da vida, não pular as fases que nós temos para viver. E que antes de você ser um bom homem, reconhecido, a sua reputação ser boa, você precisa ser realmente bom dentro da sua casa. Porque você só vai ser bom de fato se você exercer a bondade com os seus. Porque é o que todos os versículos praticamente, né, a ênfase maior de Paulo aqui para Timóteo no capítulo 3 é sobre isso. Sobre os deveres dos bispos, dos diáconos. Acho que cada igreja tem a sua nomenclatura, mas quem exerce um papel de liderança tem que ser bem visto como uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que recebe bem, que tem um coração. Isso, gente, ser hospitaleiro não significa você trazer entretenimento para sua casa e fazer a pessoa viver uma experiência de nossa, estou num parque de diversões. Não, é você estar na mesa, é você compartilhar a vida. E como isso é importante. Mas antes de tudo, Paulo deixa muito claro: cuide bem dos seus, da sua família. Seja exemplo para os de dentro da sua casa, que isso vai reverberar para os de fora. Esses foram os versículos. Sobre o capítulo 3, eu só comentei 3 versículos. Eu falei bastante, mas eu só tinha comentado esses 3 versículos. Hoje, né, 2022, um versículo que me saltou aos olhos foi o último aqui do capítulo 3, que eu vou reler. E ele fala sobre Jesus, porque Paulo diz: é bem verdade que é grande o mistério da vida piedosa.
Aquele que se tornou um ser humano foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, proclamado entre as nações, aceito com fé pelos homens em toda parte e recebido novamente na glória. Então, é um mistério. Nossa, mas isso tudo acontecer, gente, a fé. Para mim, a fé é algo muito racional. Eu falo porque eu paro para pensar na fé e faz muito sentido. Quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a ideia da criação do mundo, da queda do homem, da reconexão que Deus fez, essa reconexão que Deus fez com o homem através de Jesus, do sangue que era do Cordeiro perfeito, e que esse Cordeiro foi morto, mas ele ressuscitou porque ele teve que morrer para mostrar que ele levou sobre si todos os nossos pecados, e aí ele voltou em vida porque ele venceu a morte. Então a morte não tem mais, ela não tem poder sobre nada, e ainda nós estamos nessa esfera aqui, mas que nós vamos passar para outra, e que o fim é melhor. E por que eu sei que o fim é melhor? Porque já está escrito. Isso para mim tem tudo, é fé, mas é uma fé que faz muito sentido, faz total sentido. Para mim a fé é racional. E eu agradeço muito a Deus porque é isso que me alimenta, é isso que faz a minha alma, sabe assim, falar: Miriam, vai com calma. Não seja extremista a ponto de relaxar e ficar preguiçosa, porque a preguiça não é de Deus, né? A preguiça é um pecado. Não seja extremista para ficar paralisada e ser omissa do que você precisa fazer, mas não seja também extremista a ponto de achar que tudo depende só das suas mãos, do seu intelecto. Então procure o equilíbrio aí, Miriam. E o equilíbrio você vai achar em mim. Então confie em Deus. Fico muito feliz. Mateus escreveu que precisava ouvir, que Deus sabe de todas as coisas. Realmente, Mateus, Deus sabe, e é por isso que nós estamos e seguimos juntos, porque Deus cuida da gente e Deus cuida nos mínimos detalhes. E eu agradeço muito a Deus porque Ele me dá essa oportunidade de compartilhar a Bíblia, a leitura da Bíblia, e também o que eu já escrevi e novos despertamentos que Deus me dá através aqui da leitura, tantas outras coisas. Uma coisa também que eu estava lendo aqui no capítulo 3, que eu não escrevi em 2015, mas que hoje eu escreveria, seria sobre a questão do amor, do apego, né? Porque Paulo fala que o bom bispo, ele não deve ser apegado ao dinheiro, né? As coisas materiais, ele não pode ter vícios da bebida. Então, o que deixa claro é que quando a gente quer servir a Deus de verdade, a gente tem apego com Deus. Ah, mas a gente não vai ter as coisas? Não. Construa e viva para ter uma vida confortável e você se sentir bem. Eu faço isso para minha vida, eu procuro viver assim. E eu quero ter muitas condições de viver bem e de fazer as pessoas que estão ao meu redor também viverem bem. Mas eu tenho que mostrar, como eu já falei outras vezes, que quem manda no dinheiro sou eu e não é o dinheiro que manda em mim. E se em algum momento, e Deus ensina a gente, em algum momento a gente não tem os recursos que a gente quer, a gente tem que saber que não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Deus nunca vai deixar faltar aquilo que realmente a gente precisa. E saber administrar, né, as coisas que chegam até as nossas mãos, e saber administrar bem, sem extremismos também, né? Porque eu tenho que eu vou sair, nossa, usando tudo, e também não é porque eu tenho que eu vou ter que deixar ali guardado com medo de nunca ter mais. Então é equilíbrio em tudo na nossa vida, em tudo. Então, se apegar à palavra, se nutrir dessa palavra e viver sabendo que é um mistério a vida piedosa. Mas é um mistério que eu sei que o fim. Tem uma música nova do Rodolfo Abrantes que fala: no filme que ainda ninguém viu, o fim é bom. O filme, a gente, né? O final desse filme a gente ainda não viu. Mas o roteiro já está escrito, assinado, carimbado. E Jesus retornará como grande Messias.
E isso é que nos dá esperança, alegria, e que você tenha isso na sua vida hoje, que a sua fé seja renovada em Deus e que Ele venha suprir as nossas necessidades e colocar no nosso coração o equilíbrio, para que nós não sejamos extremistas em tudo todos os aspectos da nossa vida. Essa é a mensagem de hoje, a leitura do capítulo 3. Amanhã a gente faz a leitura do capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a minha vida. E nesse momento eu vou fazer uma oração. Pai Celestial, muito obrigada porque eu posso te chamar de Pai. Muito obrigada porque eu tenho a liberdade de abrir o meu Instagram e colocar ao vivo e compartilhar a leitura, compartilhar o que eu já escrevi, compartilhar pensamentos novos e outras pessoas ouvirem. Isso para mim, Senhor, é um privilégio muito grande. Obrigada por ter essa liberdade aqui onde a gente vive. E também eu te agradeço pela saúde, porque hoje eu acordei, porque hoje eu vi o William acordar, porque nós estamos, Senhor, desfrutando de coisas que o Senhor tem para nós, que é a vida. E como é bom, Senhor, ser presenteado pela vida. Senhor, não me deixe, Senhor, me esquecer das coisas que o Senhor já fez, das coisas que o Senhor está fazendo. E me faça, Senhor, cada vez mais acreditar naquelas que ainda o Senhor fará. Me ajude a viver pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Me ajude, Senhor, a ter equilíbrio em tudo que eu faço, em tudo que eu penso. E me ajude a tirar, Senhor, os meus desejos só do campo dos desejos, das ideias. Me ajude realmente a praticar, Senhor. Não deixe eu ficar empurrando com a barriga. Não deixe eu postergar as coisas, Senhor, que eu preciso fazer. O Senhor sabe de tudo. Então eu peço a tua ajuda, Pai. Porque isso eu só consigo com o Senhor. Dirige, Senhor, os meus passos. Seja, Senhor, como a tua palavra diz, a lâmpada. Eu sei que eu tenho que colocar a tua palavra porque ela é a lâmpada, né? Então me ajude a colocar a tua palavra como lâmpada para iluminar os meus passos. Para que eu dê sempre o passo na direção certa. Perdoe-me pelas vezes que eu vacilei e que eu dei o passo na direção errada. Mas eu oro como Davi orou no Salmo 139. Avalia o meu caminho e se tiver algum caminho mau, corrija, Senhor, e me dirija pelo caminho da vida eterna. Me ajude a te servir com fidelidade, a ser leal ao Senhor, aos teus princípios e a desacelerar tudo o que eu preciso desacelerar. Os meus pensamentos, as minhas ideias, que muitas vezes, Senhor, o desejo de querer, eu às vezes, em alguns momentos, até mesmo a atitude de querer sair fazendo com as minhas próprias mãos. Me dê paz, tranquilidade, para que eu viva cada fase da vida com sabedoria. Que a espera, Senhor, seja uma caminhada num pasto verdejante e não num deserto de sol escaldante. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, meio da semana, e que você tenha um dia abençoado, iluminado, porque Deus é o Deus que nos dá essa luz, que nos dá a paz, que nos dá a esperança e que faz chover na terra árida. É isso, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Beijo, Carol, obrigada pela participação e também pelas pessoas que mandaram mensagem. Deus abençoe.